Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal agora com um cenário totalmente novo e eu espero realmente estar de volta com os meus vídeos e fazendo esse contato tão bom com vocês. Então, gente, o retorno, eu passei um tempo me dedicando à construção da minha casa, à organização da minha vida e a pandemia encheu o consultório, então eu fiquei com uma demanda muito grande de trabalho. E aí é claro que a gente prioriza as coisas na vida, então as demandas do consultório foi muito maior do que eu tinha, por exemplo, tempo para a literatura recreativa. Então eu fiquei lendo durante muito tempo os livros que eu precisava para me embasar, fundamentar teoricamente o meu trabalho, e isso me roubou um tanto do tempo da literatura. Eu fui lendo muito devagar, mas aí não tinha tempo de publicar os vídeos. Nesse meio tempo eu perdi as minhas redes sociais. E por redes sociais é o Instagram, que era o Sol no Quintal. Eu perdi o meu Facebook, eu perdi algumas coisas e eu não sei por que isso aconteceu. Disseram que eu violei as leis da comunidade, mas elas não, o Facebook, o Instagram, não sinalizou quais foram essas diretrizes que eu maculei. Então, eu fiquei sem uma resposta. Eu acho que foi uma sentença draconiana, porque em nenhum momento eu tive uma comunicação da parte deles dizendo: Ângela, olha, isso aqui que você está fazendo não é bom. E se eu não sou exatamente a pessoa agressiva das redes sociais, que se eu não gosto, eu deixo para lá. Se eu não gosto da postagem de alguma pessoa, eu nem excluo, eu silencio a pessoa e deixo ali. Daqui a pouco muda o teor. E assim, a gente está passando por um período muito difícil mesmo, né? Em termos, assim, geral. Mas em termos de rede social, isso impactou bastante. E me deu uma desanimada de continuar, sabe? Me deu uma desanimada boa. E aí, o caso é que agora eu fiz 60 anos, estou muito feliz com a minha nova idade, ainda com vitalidade, com jovialidade. Então, eu sempre penso que minha vida é daqui para frente. O que você pode pensar que talvez seja um absurdo, porque é claro que a vida de todo mundo é daqui para frente, é muito diferente quando a gente pensa isso aos 20 anos, quando a gente pensa isso aos 30 anos e quando a gente pensa aos 40, até mesmo aos 50. Quando eu fiz 50 anos, eu pensei minha vida daqui para frente, eu não tive a mesma clareza que eu tenho hoje aos 60. E essa coisa de pensar a vida como um declínio, que daqui a pouco eu vou ficar cognitivamente mais lenta, se já não estou, né? A força física vai diminuindo, os meus projetos eles precisam ser mais a curto prazo. Então, tudo isso modifica um cenário de, é, de fazer, de acontecer, de planejar. Então agora eu tenho algumas preocupações e uma delas é aproveitar o máximo possível esse tempo que me resta com saúde, com jovialidade, o mesmo tempo de vida. Eu não sei quanto tempo a gente está aqui, né? Uma vez que o homem é um ser para a morte, ah, eu tô caminhando dia após dia para isso. E nesse caminho para a morte, para minha finitude, é que a gente realiza a necessidade de ser mais ativo, de aproveitar mais, e seja lá o que isso signifique. Tem gente que acha que aproveitar a vida é sair, passear para noitada, ou encontrar todos os amigos. Tem gente que acha que tem que ler tudo, né? Porque daqui a pouco não vai mais poder ler, ou a visão não vai mais ajudar, enfim. E tem gente que acha que tem que aprender. Eu gosto muito de aprender. Então, nessa minha trajetória para a finitude, eu venho me dedicando muito a aprender coisas que eu não tive a oportunidade de aprender anteriormente. E eu não quero morrer sem aprender, como por exemplo, malabares. Em
2018, se eu não me engano, eu passei uns 10 dias em Curitiba, e lá tem uma escola de circo que eu nem sei mais se funciona. E eu me matriculei na escola de circo e fui aprender a fazer malabares. Então eu assistia essas aulas, participava das aulas, tentava fazer os malabares e tal, e comprei aquelas bolinhas, né? Então aprendi os exercícios de bater na perna, jogar para cima, bater na perna para ver o tempo de pegar. Achei aquilo fantástico e agora eu tenho me exercitado no malabares de tempo em tempo, porque para mim é difícil. Assim, eu não tenho ainda aquela desenvoltura, mas eu aprendi a fazer. Outra coisa também que eu gostaria muito de ter aprendido a fazer durante a minha vida era costurar. A minha avó era costureira, minha tia costureira, a minha mãe não sabe costurar nada. Mas eu cresci aprendendo a ver a dedicação das duas, então elas cortando tecido e aquele saco de retalho, povoou a minha infância, então eu sentava as duas com muita paciência com a gente, a minha avó foi muito carinhosa, minha tia também, as duas trabalhavam duro, então elas pegavam aquele monte de é, ah, como é que eu vou dizer, aquele monte de retalho, e ela disponibilizava ali, às vezes me ajudava a cortar, fazer roupa de boneca, e ali eu costurava, e eu tinha muita vontade de aprender a costurar. Posteriormente, aqui na minha cidade, em Resende, tinha um curso de corte e costura no Senac. E aí eu cheguei a ver para fazer, só que era assim, de noite. Então era assim, de 7 horas da noite até as 10. E é a hora que eu tô trabalhando no consultório, eu termino muito tarde. Então, eu não tenho condição de fazer esse curso. Eu tinha uma vontade enorme de costurar. Mas aí veio a democratização do ensino. Que para mim é o YouTube. O YouTube ele serve para o bem e para o mal, né? Se você souber procurar, se você souber seguir os canais que podem ensinar você a fazer alguma coisa, isso é muito rico. E eu comecei a seguir alguns canais de costura para iniciante. Então hoje eu me dedico a fazer costura criativa, que é aquela costura de paninho de prato, uma necessaire, colocar uma bainha, fazer uma coisinha, enfim. São essas bobagens, eu não quero fazer roupa, mas eu quero me divertir costurando e eu tenho conseguido fazer isso. Então, alguns artesanatos que eu gosto, eu também me dedico a fazer isso. A democratização do ensino, que é assim, é para todo mundo que consegue ter, ainda assim ela é excludente, porque você precisa ter uma internet, mas ela tá ali para todo mundo que quiser aprender alguma coisa. E eu me dediquei a isso. Inclusive, por aqui eu conheci vocês, por aqui eu me dedico a discutir os livros com vocês, apresentar as minhas leituras, apresentar o que chega e o que não chega. E também, por exemplo, tem o canal da USP com História da Arte. Eu já fiz todas as aulas. Então, sempre que eu quero uma aula bacana, eu vou lá e procuro e tem sempre gente interessante disponibilizando. São canais fantásticos que possibilitam isso, essa interlocução. E eu acho muito bacana poder aprender no tempo que eu tenho. Então, às vezes, eu me dedico a assistir algumas aulas sobre psicologia, sobre história da arte, sobre literatura, sobre os assuntos que me são caros. Então assisto, gosto enfim, tem ali vários canais salvos que eu participo, colocando minhas mensagens, seguindo, assistindo, anotando, pesquisando, interagindo daqui. Assim, a gente perde muita interação no tempo real presencial, mas é o que se tem quando você mora longe e não tem essa possibilidade de estar presente para essas aulas, e também tem o tempo do trabalho que dá uma desorganizada. Então, eu estou voltando com o canal e agora eu vou convidar você a conhecer a minha biblioteca. Não é um bookshelf tour, não vou fazer isso, mas assim, mais ou menos como eu disponibilizei aqui as estantes, ainda tem um toquezinho, ainda quero colocar em ordem alfabética.
E aí eu fiz um videozinho desse espaço bem gostosinho, que isso aqui era meu sonho. Eu tinha esse sonho de ter uma biblioteca, de concentrar os meus livros, de ter um lugar para as minhas leituras, embora eu não me prenda a ler aqui, mas é o lugar que eu tenho. Então vem comigo, eu vou mostrar para você. Bom, vamos ao retorno do canal. Muito obrigada pela sua presença aqui e até a próxima. Seja muito bem-vindo. E esse é meu novo lar. Venha conhecer minha nova biblioteca. E é essa aqui. E é esse espaço que eu tenho para te mostrar. É um espaço que foi pensado com muito carinho para eu guardar todos os meus livros. Aqui eu tenho uma escrivaninha, ali um laptop, onde eu organizo algumas leituras, faço alguns trabalhos. Esse aqui é uma árvore da vida. E essa árvore da vida, eu trouxe do Egito, nesse papiro. Foi um artista que escreveu, que ele pensou. E aqui está toda a minha família. Aqui embaixo, meu nome. Aqui em cima, o nome do Yuri. E aqui, meus irmãos. Meu pai, Otávio, aqui, e minha mãe. Se vocês observarem, todos os pássaros estão olhando para o futuro. Somente um pássaro olha para o outro lado, para o passado, que é o meu pai que já faleceu. Aqui eu vou fazer um jardim de inverno e vou pensar, ali é minha cozinha, e eu vou pensar ainda o que eu vou colocar aqui nesse jardim de inverno. E aí eu penso uma jabuticabeira, numas folhagens. E aqui a minha estante com os meus livros. Ainda não consegui me desfazer dos meus CDs, dos meus DVDs. Então eu coloquei os nichos aqui, literatura russa, aí eu coloco aqui literatura francesa, aqui tem os quadrinhos, aqui a literatura italiana, aqui a literatura portuguesa, africana, aqui a literatura americana, aqui na parte de cima eu tenho filosofia, aqui é psicologia e psicanálise, aqui autores brasileiros eu tenho bastante. Tenho duas estantes muito especiais, essa estante aqui que é do Lucas Lazzaretti e essa estante aqui com os livros do Yuri, tudo que ele publicou. Aqui estão os livros de psicologia. Aqui, essa estante aqui é da Helena e eu coloco aqui os brinquedinhos e alguns livrinhos para ela. Ela já chega aqui em casa e já vai direto nessa parte da estante pegar os livros. Aqui também eu tenho psicanálise, aqui eu tenho história, aqui eu tenho antropologia e história, aqui eu tenho sobre luto e aqui eu tenho alguns livros ainda para ser organizado, ou para serem organizados. Aqui eu tenho algumas fotos e livros de infanto-juvenis, aqui livros de arte, aqui os da TAG. E aqui em cima eu ainda não organizei, mas são miniaturas, lembrancinhas de todos os lugares do mundo pelos quais eu passei. E aí eu fui trazendo, comprando as coisinhas de alguns países, aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. Então é assim a minha biblioteca. Ela foi organizada desse jeito e é nesse cenário agora que eu vou apresentar os novos vídeos para vocês. Aqui tem o meu violão e o meu piano azul marinho, que eu digo que é o único piano azul marinho que eu conheço, é esse meu. É o Niendorf de 1960, um cepro de bronze e tecla de marfim, que ele está muito bem conservado. Eu contratei uma pessoa para lustrar, para afinar, para organizar as teclas. Ele lixou todas as teclas, fez um trabalho impecável. Então aqui é um instrumento que eu tenho muito carinho por ele, né? E ele tá aqui para me divertir de vez em quando. Então, gente, é esse aqui. Ainda falta um tapete confortável que eu pretendo usar, mas esse aqui é o meu cantinho especial de leitura para me inspirar. Aqui vocês estão vendo Nice da Silveira, que é uma mulher que é muito à frente do seu tempo. E aqui é um abajur que geralmente ele fica aceso durante o dia até
Eu gosto muito dessa luz amarela. E aqui um livro que eu tô lendo. E eu, na minha juventude, ali que é para nunca esquecer de que um dia eu sonhei e realizei. Então, essa aqui é a minha biblioteca, com algumas coisas que eu trouxe de viagens, como, por exemplo, essas miniaturas que eu trouxe da África, enfim. E tá aqui o meu acervo. Ainda falta alguma coisa que está no consultório, que eu ainda deixo por lá para fazer minhas pesquisas. Mas esse aqui é o cantinho que eu tenho. E essa aqui é a minha nova biblioteca, que eu tanto sonhei e agora divido com vocês com muito carinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Sejam muito bem-vindos e é aqui que eu vou gravar os novos vídeos.